Olha só, essa semana foi brutal para o mercado brasileiro. O Ibovespa teve a maior queda em quase 5 anos. Ele perdeu mais de 7.000 pontos em um único dia. O dólar disparou para 5,45 e a Selic continua 15%. E tem gente entrando em pânico, vendendo tudo, achando que é o fim do mundo. Mas são momentos assim que separa quem perde dinheiro de quem constrói patrimônio. Você precisa entender o jogo e é exatamente isso que eu vou te mostrar nos próximos 20 minutos. Porque não adianta você só ver notícia e entrar em desespero. Você precisa saber o que fazer com o que aconteceu, por que aconteceu e principalmente o que você deve fazer agora. Se você quer investir de forma inteligente, sem cair na armadilha de guru, sem pânico e principalmente sem perder dinheiro por desespero, fica comigo até o final desse vídeo. Eu vou te mostrar os bastidores dessa turbulência e como você pode proteger e até aproveitar esses momentos. Para quem não me conhece ainda, eu sou Douglas Alcântara, o fundador aqui da Geração de Investidores, e o meu trabalho é simples, te ensinar a investir de forma prática, segura e sem enrolação. E esse vídeo de hoje é essencial porque a semana foi uma das mais turbulentas do ano e eu vou traduzir tudo isso para você de um jeito que faça sentido aí no seu bolso. Olha, eu sei que quando você vê a manchete dizendo Ibovespa tem a maior queda de 5 anos, dispara o dólar, mercado tá em pânico, bate aquele frio na barriga, né? E aí vem aquela vontade de vender tudo, fugir pro dólar ou desistir até de investir. Mas é exatamente nesse momento que você precisa manter a cabeça fria, porque tudo isso impacta diretamente aí no seu dinheiro. Seja você investindo em ações, seja investindo em renda fixa ou até mesmo deixando o dinheiro parado lá na poupança. E o pior, tem muita gente vendendo sonho por aí, te empurrando a ação da moda ou dizendo para você fazer até day trade. Mas a verdade é que quem ganha dinheiro de verdade no longo prazo é quem entende o contexto e tem a estratégia para não entrar em desespero. Então nos próximos minutos eu vou explicar exatamente o que aconteceu nessa semana de 5 a 12 de novembro e o que significa isso para a economia brasileira e principalmente como você deve agir nesse momento. Então, vamos lá. Vamos começar pelo que todo mundo está falando. Ibovespa teve a maior queda em quase 5 anos. Na quinta-feira, dia 4 de dezembro, o índice bateu recorde histórico. Chegou a 165 mil pontos. Todo mundo comemorando, o mercado eufórico, capital estrangeiro entrando. Mas aí, na sexta-feira, dia 5, o mercado despencou. O Ibovespa caiu mais de 7 mil pontos, uma queda que representa 4,3%, fechando em 157 mil pontos, que foi a maior queda percentual desde março de 2020, lá no auge da pandemia. E na semana toda, o Ibovespa acumulou uma queda de 0,1%, fechando em 157 mil pontos. Mas o que causou essa queda brutal? Foram 3 fatores principais. O primeiro, o cenário político. Circulou no mercado os rumores sobre a pré-candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para 2026. Isso gerou uma incerteza total sobre o cenário político e o mercado não gosta de incerteza. E aí então o Flávio Bolsonaro anunciou sua candidatura em escolha do pai e aí o alvoroço ficou maior ainda. Em segundo, preocupações com contas públicas. O governo anunciou um pacote de corte de gastos, mas o mercado achou insuficiente. Então a dívida pública continua crescendo e isso preocupa muito mais os investidores. E em terceiro, o movimento técnico. Depois de bater um recorde histórico, muitos investidores decidiram realizar lucros. É aquele movimento de vender quando está no topo para garantir ainda o ganho. E quando muita gente vende ao mesmo tempo, o mercado despenca. Pensa comigo, é como se você estivesse comprando uma ação por 100 reais e ela subiu para 150. Você está com 50% de lucro. Aí você decide vender para garantir esse lucro. Agora imagina milhares de investidores fazendo isso ao mesmo tempo. O preço despenca. Eu lembro de março de 2020, quando o Ibovespa caiu 12% em um único dia. Foi o auge da pandemia e todo mundo ficou em pânico. E muita gente vendeu tudo com prejuízo. Mas quem manteve a calma e quem continuou investido, quem aproveitou os preços baixos, esses sim fizeram fortuna nos anos seguintes. Porque o mercado se recuperou e quem comprou na baixa vendeu na alta de novo. E é exatamente por isso que o método ETF Allocation funciona tão bem. Porque você não fica dependendo de uma ação específica, de um ativo específico ou de um setor específico. Você diversifica a sua carteira, investe em índices e deixa o tempo trabalhar ao seu favor. Pensa aqui no seu salário. Você não gasta tudo no primeiro dia do mês, né? Você planeja, divide e investe uma parte dele. Com a bolsa é a mesma coisa. Você não coloca tudo de uma vez. Você vai construindo aos poucos, com consistência mês a mês. Bom, mas seguindo com o assunto, vamos falar agora do dólar. Na sexta-feira, dia 5 de dezembro, o dólar disparou, subiu 2,61% em um único dia. Fechou em R$ 5,45. Foi a maior alta diária desde agosto. Na semana toda, o dólar fechou em R$ 5,34 no dia 12 de dezembro, com a variação de 0,13% no mês. Mas por que o dólar subiu tanto? 2 motivos principais. Primeiro, busca por segurança. Quando o mercado brasileiro fica nervoso, os investidores correm para o dólar, porque o dólar é considerado um ativo seguro e uma moeda forte.
Segundo é a saída de capital estrangeiro. Com a queda da bolsa, muitos investidores estrangeiros decidiram tirar o dinheiro do Brasil. E para fazer isso, eles precisam comprar dólar. E quando muita gente compra dólar ao mesmo tempo, o preço dele sobe. E isso impacta diretamente a gente aqui, porque quando o dólar sobe, produtos importados ficam ainda mais caros. Combustível, eletrônico e até alimentos depende do preço do dólar. Tudo fica mais caro. E para piorar, isso pressiona a inflação. Eu vou te dar um exemplo prático. Imagina que você quer comprar um iPhone. Se o dólar está R$5, o preço do iPhone é X. Agora, se o dólar sobe para 5,45, o preço aumenta quase 10%. Simples assim. Agora, do lado do investidor, se você tem dólar na carteira, seja através de fundos cambiais, seja através de ações exportadoras, você se beneficia dessa alta. Eu lembro de 2020, quando o dólar bateu 5,90 no pico da pandemia. Muita gente entrou em pânico, vai chegar em R$6, vai chegar em R$7, e o que aconteceu? O dólar caiu depois. Hoje, em 2025, ele está oscilando nessa faixa, entre 5,30 e 5,40. Ou seja, quem entrou em pânico perdeu dinheiro. Quem manteve a estratégia ganhou. E é por isso que no método ETF Allocation a gente sempre fala de diversificar o patrimônio de forma internacional. Você não fica 100% exposto ao Brasil, você tem uma parte da sua carteira em ativos internacionais, que te protege justamente nesse momento de volatilidade cambial. Pensa na sua vida, você não coloca todo o seu dinheiro em um único lugar, né? Você diversifica, tem dinheiro na conta corrente, tem dinheiro na poupança, tem dinheiro investido. Com investimentos é a mesma lógica, você precisa diversificar para se proteger. Antes de continuar, se você está gostando desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, isso ajuda o algoritmo a levar esse vídeo para mais gente que precisa saber investir de verdade. Ah, e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos da semana, beleza? Então vamos continuar. Agora que a gente já falou do Ibovespa e já falou do dólar, vamos falar dos assuntos mais importantes, a decisão do cupom de manter a Selic em 15%. Para quem não sabe, a Selic é uma taxa básica de juros da economia. Ela influencia todos os outros juros, do financiamento do carro, do empréstimo pessoal, da poupança, dos investimentos e até da renda fixa. E por que o Banco Central manteve a Selic em 15%? Porque a inflação ainda está pressionando. O IPCA acumulado dos últimos 12 meses está em 5,32%. Isso fica além de acima da meta, além acima do teto da meta. E o Banco Central usa a Selic como ferramenta para controlar a inflação. Porque os juros altos estimulam o consumo, as pessoas gastam menos, pegam menos empréstimo, isso desacelera a economia, mas também controla a inflação. É um equilíbrio delicado porque ele pode parar demais e depois causar problemas na economia. Pensa assim, se você tem dinheiro sobrando e a Selic está a 15%, você consegue investir no Tesouro Direto a um retorno seguro bem acima da inflação. Isso é excelente para o investidor. Mas se você precisa de um empréstimo e os juros estão altos, isso é ruim para quem está endividado. Eu já vi muita gente reclamar, o Banco Central só atrapalha, mantém os juros altos. Mas a verdade é que se o Banco Central baixasse os juros com a inflação ainda pressionando, a gente poderia ter um problema ainda maior lá na frente. Tipo o que aconteceu lá em 2015, quando a inflação explodiu em mais de 10% e o país entrou numa recessão. E olha que interessante, com a Selic a 15%, a renda fixa está pagando muito bem. E na nossa metodologia de carteira, a gente sempre balanceia a carteira entre renda fixa e renda variável. Então, em momentos como esse, você aproveita os juros altos da renda fixa, enquanto se mantém uma parte na renda variável pensando ali no longo prazo. Seria como gerenciar esse orçamento de casa. Você não gasta tudo em lazer, né? Você guarda uma parte, investe em outra parte e assim você equilibra. Com os investimentos, novamente, é a mesma coisa. Agora vamos falar de economia real, porque não adianta só olhar para a bolsa e para dólar. A gente precisa entender o que está acontecendo na economia de verdade. O PIB do Brasil cresceu 1,4% no primeiro trimestre de 2025. Parece bom, né? Mas vamos entender o que está por trás desse número. Quem puxou o crescimento foi o agronegócio, em uma alta impressionante de 12,2%. A gente teve safra recorde da soja, aumento na produção de milho, arroz. O agro é forte no Brasil, isso a gente já sabe. Mas o setor de serviços, que é a maior da economia, cresceu só 0,3%. A indústria teve uma variação negativa de 0,1%, praticamente zero. Isso mostra que a economia está desacelerando. E por quê? Por causa dos juros altos. As pessoas estão consumindo menos, as empresas estão investindo menos. Pensa comigo, se você trabalha no comércio e as pessoas estão gastando menos porque os juros estão altos, o seu salário não pode aumentar. Ou pior, você pode até perder o emprego se a loja onde você trabalha fechar. Agora, se você trabalha no agronegócio ou investe em empresas do agro, você está surfando uma onda de crescimento. Eu tenho um amigo que trabalha no setor de varejo e ele me contou que as vendas despencaram nos últimos meses. As pessoas estão mais cautelosas, gastando menos. E isso faz sentido, porque os juros estão muito altos. E é melhor poupar do que gastar. E é por isso que, como investidor, a diversificação setorial é muito importante para você. Você não fica dependendo de um setor só. Você investe em índices que representam toda a economia. Então, se agro vai bem, você ganha. Se tecnologia vai bem, você ganha. Você não fica refém de um único setor. É como você ter várias fontes de
de renda, se você depender só do salário e perde o emprego, você tá ferrado. Agora, se você tem outras fontes de renda, um aluguel, um investimento, um freelance, você tá mais protegido. Mas agora vamos falar de cenário internacional, porque o Brasil não é uma ilha e o que acontece lá fora impacta diretamente aqui. E olha como essa semana foi interessante. As bolsas americanas tiveram um desempenho misto, mas com destaque positivo. O Dow Jones bateu um novo recorde histórico, subindo 1,37% na semana. O S&P 500 também subiu 0,21%, enquanto a Nasdaq teve uma leve queda de 0,30%, pressionando as preocupações com o setor de tecnologia. E tem uma notícia importante: o Federal Reserve cortou os juros pela terceira vez consecutiva lá, reduzindo a taxa de juros na faixa de 3,50% a 3,75%. Isso é uma mudança significativa em relação aos 4,5% que a gente tinha no começo do ano. Mas atenção, porque o Fed sinalizou uma pausa nos cortes adicionais por causa da inflação que ainda está persistente. E aqui vem um dado mais impressionante da semana: o ouro disparou para 4.285 dólares a onça. Isso mesmo, mais de 4 mil dólares. O ouro acumula uma alta de 62,88% ao ano. Mais de 60% ao ano. Por quê? Porque os investidores estão buscando proteção. Com toda essa incerteza global, tensões geopolíticas, expectativas de corte de juros, o ouro virou o porto seguro preferido. Imagina que você tem 100 mil reais para investir. Se os Estados Unidos estão pagando 3,65% ao ano dólar e o Brasil está pagando 15% ao ano em real, onde você investiria? Se você acha que o dólar vai se valorizar muito, compensa investir nos Estados Unidos. Agora, se você acha que o real vai se estabilizar, compensa ficar aqui no Brasil. É uma questão de análise de risco-retorno. Mas olha o ouro. Quem investiu em ouro no começo do ano já está com retorno de mais de 60%. Isso é mais do que o quádruplo da Selic brasileira. Mas claro, o ouro é volátil e você precisa estar preparado para essa montanha-russa quando ela acontecer. E eu lembro lá de 2022, quando o Fed começou a subir os juros de forma agressiva. O mercado brasileiro sofreu muito e muita gente vendeu tudo e fugiu para o dólar. Quem fez isso perdeu a recuperação de 2023 e 2024 da bolsa. Agora, em 2025, o Fed está cortando os juros e o ouro está explodindo. Quem diversificou e manteve uma parte em ouro está colhendo os frutos agora. Moral da história: diversificação funciona. E é por isso que o método ETF Allocation prega isso tão firmemente: diversificar o patrimônio, tanto no Brasil quanto no mundo, em ativos diferentes, de diferentes classes, diferentes exposições. Você sempre vai ter uma parte da carteira no Brasil, uma parte no exterior e uma parte em ativos de proteção como o ouro. Assim você se protege de crises locais e aproveita oportunidades globais. É como ter um plano B, um plano C e um plano D. Se você perde o emprego aqui, mas tem uma renda lá fora, você tá mais tranquilo. Se a bolsa cai, mas você tem ouro, você tá protegido. Com investimentos é a mesma lógica. Primeiro, não entre em pânico. Volatilidade faz parte do jogo. Se você tem uma estratégia de longo prazo, mantenha ela. Não venda tudo porque o mercado caiu em um dia. Lembra, o Bovespa ainda acumula quase 40% de alta no ano, mesmo com essa queda brutal de sexta-feira. Segundo, aproveita a renda fixa. Com a Selic a 15%, a renda fixa está pagando muito bem. Tesouro Direto, CDB, LCI e LCAs, tudo isso com retornos muito atrativos, então aproveite. Terceiro, considere a proteção com ouro. O ouro subiu mais de 60% no último ano. Claro, não é para colocar tudo em ouro, mas tem uma pequena parcela da sua carteira que pode ser uma boa proteção em momentos de crise. Você pode investir em ouro através de ETFs como o Gold 11 na B3, por exemplo. Em quarto, diversifique. Não coloque todo o seu dinheiro em um único ativo. Diversifique entre renda fixa, entre renda variável, entre Brasil, entre exterior, entre setores diferentes. E em quinto, pense no longo prazo. Investimento não é loteria, não é sobre acertar a ação que vai subir 1000% em um mês, é sobre construir um patrimônio de forma consistente ao longo dos anos. E um sexto conselho seria: aproveite as quedas para comprar. Se você tem uma estratégia de aportes mensais, continue ela. Quando o mercado cai, você compra barato, e quando ele sobe de novo, você lucra ainda mais. É o famoso preço médio que a gente vai fazendo ao longo do tempo. Pensa assim: se você investe R$ 500 por mês durante 10 anos, com uma rentabilidade média de 10%, você vai ter mais de R$ 100 mil no final. Parece pouco, né? Mas é muito mais do que a maioria das pessoas tem. E se você tivesse colocado uma pequena parte em ouro no começo do ano, você teria turbinado ainda mais esse resultado. Por exemplo, eu comecei a investir em 2015 com muito pouco dinheiro, testando um pouquinho lá em tesouro direto, algumas coisas desse tipo. Mas fui consistente, todo mês investi uma parte do meu salário. Eu diversifiquei entre renda fixa e ações e até um pouquinho de ouro. Hoje, 10 anos depois, eu tenho uma carteira sólida que me dá muita tranquilidade. E você pode fazer o mesmo com o método que eu te ensino. Como investir de forma simples, consistente e eficiente. Utilizando apenas 15 minutos por mês para balancear sua carteira, sem estresse,
sem complicação e com diversificação que te protege em qualquer cenário. Mas agora eu quero saber de você, como você tá lidando com essa volatilidade do mercado? Tá mantendo a calma ou tá pensando em vender tudo? E você tem ouro na sua carteira? Deixa aqui nos comentários, eu leio todos e respondo sempre que eu posso. Então o mais importante é, não entre em pânico, mantenha sua estratégia, diversifique, considere diversificar em ouro e pense no longo prazo. Porque quem ganha dinheiro de verdade no mercado não é quem tenta adivinhar o futuro, é quem tem método, hábito e paciência. Antes de ir, 3 coisas rápidas. Primeiro, se você quer aprender a investir de verdade com o método sem enrolação, o link do Carteira Express está aqui na descrição do vídeo. Ele é meu curso completo, onde eu te ensino o método ETF Allocation do zero e com 15 minutos por mês você consegue gerenciar a sua carteira. E eu ainda te dou uma garantia de 90 dias, eu garanto que vale muito a pena. Segundo, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve agora e ativa o sininho. Toda semana eu trago análise como essa se você quer ficar por dentro do mercado e investir com inteligência. Em terceiro, assista os outros vídeos do nosso canal para você aprender muito mais sobre o que o método ETF Allocation ensina sobre diversificação de carteira. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço e bons investimentos.